Você já teve uma dor por muito tempo? Uma dor que insiste em continuar? E pode ser outro sintoma, não precisa ser uma dor física. Pode ser um estado emocional, como um desânimo que não passa, uma ansiedade que parece não melhorar. E você já não tem a menor ideia para onde correr. Já tomou medicamentos, às vezes melhora, mas depois acaba voltando e você fica perdida. Você já deve ter se perguntado: por que eu não consigo me curar? Eu sou Roberta Rocco, sou especialista em microfisioterapia e nova medicina germânica. E eu tratei exatamente 5.673 pacientes. E todos eles, veja bem, todos eles vêm até mim porque têm dores ou sintomas recorrentes que a medicina tradicional infelizmente foi incapaz de tratar. Hoje eu quero te contar a mesma coisa que eu falo para eles na minha primeira consulta. Primeiro, precisamos entender que o seu sintoma, seja ele uma dor física ou um problema emocional, existe por uma causa, certo? Você não descobriu ainda o porquê, mas você sabe que tem um motivo. Olha esse exemplo bem simples que revela exatamente o porquê muitas vezes a cura definitiva não acontece. Eu quero que você imagine uma cebola. Exatamente, uma cebola. E a cebola, ela tem várias camadas, assim como o nosso corpo. Ela tem a camada física, a camada emocional, a camada mental e a camada espiritual. O nosso corpo, ele funciona como uma espécie de cebola. E na medicina tradicional, que você já pode ter ido, eles tratam a primeira camada, a primeira capa dessa cebola, que é onde está a manifestação do sintoma, que é a sua dor. E o objetivo é curar imediatamente para que a dor possa ir embora. Mas muitas vezes aquela dor, aquela depressão, ansiedade, ela continua. E isso ocorre porque existe uma segunda camada da cebola. E depois vem a terceira camada, a quarta camada. E dentro dessas camadas, precisamos encontrar a raiz do problema. A dor ou o sintoma, ele se manifesta na primeira camada, mas a causa, a origem, o motivo, 99,9% dos casos encontram uma camada mais profunda, que é o núcleo do nosso corpo, o núcleo da cebola. Então, logicamente, se não irmos até a origem, até o núcleo, a doença, seja ela qual for, não será curada 100% e se tornará uma doença recorrente que vai e volta e que chamamos de doença crônica. Existem alguns pacientes que antes eles se queixavam de dor de cabeça todos os dias. Eles acordavam e tomavam remédio. Por volta das 19 horas, a dor voltava e lá ele tomava o novo remédio. A dor ia e voltava, e o remédio fazia o seu papel, tirava a sua dor, mas não trata definitivo o problema. Um outro grande empecilho da cura é que a maioria esmagadora das pessoas comete um erro que é cair na ilusão de que tomar o medicamento está tudo resolvido. E não é bem assim. Você viu com o exemplo que eu acabei de te dar. Lembra da nossa cebola? O remédio, ele atua na primeira camada do nosso corpo. É como se ele adormecesse a primeira camada da cebola. Você pode estar pensando: ah, doutora Roberta, mas e daí? Ele resolve a minha dor? E eu quero deixar bem claro que eu não sou contra medicamento e também não quero que ninguém sofra de dor. Acontece que o remédio atua para que o sintoma ele seja amenizado, mas não curado. Ele mexe com a embalagem, com a superfície. Ele faz com que a dor suma temporariamente. Então o depressivo para de sentir tristeza, o ansioso fica mais tranquilo, a dor de cabeça é amenizada, a libido volta a melhorar. Mas eu quero te fazer uma pergunta: até quando? Então tomar remédio nesses casos e em outros casos te traz dependência. Você não resolve a raiz do problema, só joga poeira para debaixo do tapete. E uma hora ou outra a poeira vai aparecer, o quadro vai se intensificar e você vai precisar olhar para essa poeira e limpar. Então o método que eu uso com os meus pacientes é feito englobando todas as camadas da cebola. E aí sim encontramos a raiz e a cura aprofundada e definitiva. Enquanto não encontramos a raiz, o sintoma ele não melhora. O método que eu uso ele vai até a causa da cura. E sim, existe uma forma de ir até lá. E eu não estou falando de hipnose ou regressão.
Eu já vi muitas pessoas que tinham dores há 20, 30, 40 anos e não melhoravam. E quando encontravam um motivo, a raiz, o problema sumia e no máximo alguns dias. E como isso acontece? O foco ele deve ir além do corpo físico e o tratamento deve abranger todas as camadas. Bom, aqui eu te contei porque alguns sintomas são tão difíceis de sarar e melhorar. Porque você não consegue se curar de um sintoma que te perturba, uma ansiedade, uma depressão, problemas emocionais, dores físicas, fibromialgias e muitos outros sintomas que existem. Agora eu quero que você comente aqui embaixo. Primeiro, o que você achou desse vídeo? Fez sentido para você? Segundo, você tem alguma doença ou conhece alguém que tem e não consegue se curar? Comenta aqui embaixo para a gente trocar um pouco mais sobre esse assunto tão importante. Ah, e também eu quero que você compartilhe com seus amigos que precisam de ajuda, combinado? Você viu que não faz sentido tratar apenas a superfície, faz? Depois que entendemos esse conceito e tratamos, dificilmente a gente vai conseguir enxergar da mesma maneira. O corpo, ele é complexo, mas ele é perfeito. Não melhorar não é um defeito do seu organismo, é porque ele não foi tratado por completo. No próximo vídeo eu quero quebrar um grande tabu. O de que estar doente, ansioso ou com qualquer dor é ruim. Parece estranho, eu sei, mas eu vou explicar para você muito em breve e eu tenho certeza que você vai gostar de saber disso e que vai abrir uma nova consciência a respeito do seu corpo e das doenças. Um grande abraço e até mais!